povo lindo, povo santo, como é que você está? Eliezer Nascimento aqui falando com você. Aqui é o canal da Cristão que Investe e a gente vai falar de diversos assuntos, como eu já disse para vocês em outros podcasts, mas este assunto específico que a gente vai tratar hoje é sobre empreendedorismo. Mas um empreendedorismo à luz da Bíblia. O que o empreendedor cristão entende que é empreender? O que o empreendedor cristão entende que é fazer algo para Deus de uma forma em que, através dos seus negócios, ele também possa abençoar o reino. Este é o propósito da Cristão que Investe, trazer conteúdo relevante, de extrema importância e para o teu crescimento, para fazer com que as pessoas sejam abençoadas, alcançadas e transformadas pelo poder do testemunho do que Deus tem feito. Tá certo? Se liga, porque hoje o papo vai ser muito interessante, muito legal. É um jovem que eu conheço praticamente aí há quase 20 anos, vi ele ainda como um adolescente dentro da igreja, a gente tem uma pouca diferença de idade, e eu vi ele adolescente dentro da igreja, indo na igreja com seus pais, né, que são pastores, e eu vi um pouco do seu crescimento. E há 10 anos atrás esse cara começou a empreender, e ele é um empreendedor de muito sucesso e uma grande relevância. Então hoje nós vamos bater um papo para entender um pouquinho dessa história, como que as coisas aconteceram na vida dele, como que ele virou essa chave e com certeza trazer alguns códigos, alguns insights que vai fazer você se motivar a também vir por esse caminho, o caminho do empreendedorismo, que eu tenho certeza que é um caminho de exponencialidade financeira em Deus. Então o bate-papo agora vai ser com ele, meu grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande pela sua história, Daniel Brown. Fala, Dani, tudo certo? E aí, irmão? Tudo certo, cara? Graças a Deus, é um prazer estar aqui com vocês e também conversar um pouco com a tua audiência. Não só contribuir, mas aprender contigo também, né? Tu é um cara aí que tem muita experiência também, mas Obrigado. Vai ser bom demais conversar com vocês. Maravilha, maravilha. A gente faz aqui uma troca bem espontânea e bem legal. Óbvio que a gente vai direcionar mais para a área do empreendedorismo. E para começar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que bem interessante. Quem é Daniel Brown? Bom, eu acredito que essa é uma pergunta que ela não é fácil de se responder, porque quando a gente olha para fora, a gente consegue definir outras pessoas. Quando a gente olha para dentro, é difícil a gente encontrar quem realmente aquela pessoa é. Isso tem muito a ver com propósito, e propósito a gente não começa com um propósito definido. Eu aprendi que não tem problema nenhum você não entender o seu propósito enquanto você está lá no início. Propósito você pode encontrar ele no meio da jornada, certo. No meio do caminho. Eu acho que isso é algo que Deus nos dá como uma forma de aprender, crescer, evoluir. E o Daniel Brown de hoje é um cara completamente diferente do Daniel Brown de 10 anos atrás. Que bom, né? Eu nasci num lar cristão e você conhece muito bem a minha história, né? Eu sou aquele filho que dormia debaixo dos bancos da igreja. Sim. E ia desde vigília, participava de tudo praticamente. Sim. Então minha infância, minha adolescência, juventude foi dentro da igreja, mas principalmente num lar cristão. Cresci com os meus pais, meu pai pastor, os meus avós também, dos dois lados, com muita sabedoria me educaram e inclusive a minha história como empreendedor, ela tem um reflexo do ensinamento dos meus pais, mas muito dos meus avós também. Isso Legal. Eu vou contar um pouco mais para frente, mas o Daniel Brown de hoje ele é um empresário, servo de Deus, e eu acredito que Deus me usa para impactar as pessoas através do trabalho que eu faço. Eu lembro que muitas vezes Deus usou muitas pessoas para falar comigo que eu teria uma vida de viagem pelo mundo inteiro, aquela história, né? Andaria de avião, ia te levar para muitos lugares, e naquela época eu entendia que era pregando. Certo. E hoje eu entendo que a pregação ela não é uma pregação apenas lá dentro do púlpito, mas também com o que eu faço hoje dentro das empresas que eu administro, dos negócios que eu toco. Que legal, que legal. Podemos dizer que a gente tem uma mesma origem, né? Origem de igreja tradicional e pentecostal, né? No segmento, no segmento cristão. No segmento cristão.
E que realmente era isso, né? Acredito que a gente vivenciou uma época de avivamento na nossa juventude, adolescência ali, em que isso era muito profetizado, né? Uhum. Se a gente para... Você falou agora aí, recebi diversas profecias, né? E a gente entendia justamente isso, né, cara? Que era púlpito, que era ministração, que era aquele... sabe? O cheio do Espírito, dentro do que nós entendíamos na época, que era ser cheio do Espírito. Mas a gente entendia que tudo isso era uma consequência de uma vida em cima de um púlpito. Uhum. E como é interessante a gente perceber que hoje a gente pode impactar tanto quanto ou até mais através de negócios. Uhum. Essa virada de chave para você, quando que ela aconteceu? Cara, eu entendo que eu aprendi, foi exatamente num evento que eu participei, na Slavec. Uhum. Logo no início da minha jornada como empreendedor, eu participei da Slavec e lá eu entendi que para Deus prosperar uma igreja, ele antes prospera o povo. Amém. E foi ali que eu entendi. Mas você já estava empreendendo? Já estava. Ali eu já estava. Mas eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Porque dentro da minha história, eu sempre tive o sonho de ter empresa. Eu trabalhava. Sério? E eu ligava pro meu pai e dizia, cara, vamos comprar essa franquia aqui, não sei o que e tal. Mas por que isso? Porque é interessante. Até a gente falou aqui em off. Você vem... Teu pai foi empregado, creio eu, por algum tempo, ou se não, muito tempo. E a tua mãe... Ou teu pai conseguia sustentar toda a casa e não era necessário, ou a tua mãe também foi empregada em algum momento? Então, cara, é muito legal, assim, porque a minha veia com o empreendedorismo, eu acho que ela começou com o meu avô. Teu avô? Porque teu avô era empreendedor. O meu avô, por parte de pai, o Geraldo Brown, ele era serralheiro. Certo, então ele tinha a serralheria Brown lá. Bem conhecida. E aí o meu avô, por parte de mãe, o meu avô Pedro, ele era funcionário público do DEMAI. Quase que uma história tipo pai rico, pai pobre. Só que o meu avô, por parte de mãe, que era funcionário público, ele me levava para um sítio pequeno que ele tinha e ele me remunerava pelo que eu produzia no sítio. Certo. Então, por exemplo, assim, poxa, pintava lá uma parede da casinha de madeira, ele me dava tanto. Se eu conseguisse cortar a grama do pátio do sítio durante a metade de um dia, ele me pagava tanto. Se eu não cortasse tudo, ele não me dava o dinheiro todo. Certo. Ele me dava proporcional àquilo que eu fazia. Produção. É a famosa meritocracia, que é o que rege qualquer negócio. Exato. Né? Quando ele pedia um tijolo na casa dele, ele me pagava por tijolo que eu carregava e ficava contando. Olha aí. Entendeu? Então ali eu aprendi o valor do dinheiro. Ali eu aprendi que, poxa, quando eu ganhava aquele dinheiro, eu lembro que eu trocava por uma nota de R$1 para ter bastante. Porque eu queria sentir o volume. Ter o volume do dinheiro, né? E uma coisa que eu aprendi desde o início é que tanto os meus pais quanto eles diziam, isso aqui você vai receber, mas você tem que dizimar, isso aqui você tem que tirar para oferta e tal. Certo. Então eu sempre aprendi princípio junto com essa visão de empreendedorismo. Meu pai teve empresa, ele tem uma história de superação muito incrível, mas ele dedicou depois a vida dele para o trabalho secular dele, né? Secular, e ele era pastor também. E a minha mãe, cara, em momentos assim bem complicados da história, o que pouca gente sabe é que a minha mãe ela pintava pano de prato e saía para vender na rua, vendia cartão de Feliz Natal, saía para vender na rua mesmo, certo. Tirar pedido e tal. E você era criança, acompanhava? Eu era criança, eu acompanhei boa parte dessa trajetória e que não foi um momento fácil assim para o meu pai e para minha mãe, porque às vezes o que acontece na vida da pessoa, a maioria não sabe. Sim. Você olha lá, a pessoa ela está vivendo, parece que é uma vida perfeita. Certo. Mas nos bastidores tem muitos desafios. E durante a minha infância ali, a gente teve vários desafios. E assim, meu pai e minha mãe, eles superaram como heróis. E aí eu aprendi uma coisa, que Deus ele nos prova em áreas que ele quer nos prosperar. E nem sempre... Vamos repetir essa aí? Deus ele nos prova em área que ele quer nos prosperar. Vou repetir para te anotar. Deus te prova em áreas que ele quer te prosperar. Guarda essa, meu irmão. Então a área financeira foi uma área que a gente teve muita dificuldade, mas muita dificuldade.
E isso se estendeu até pouco tempo atrás, né? A gente teve assim, muitos desafios. E eu aprendi o valor do dinheiro. E aí, com essa dificuldade toda, teve uma coisa boa que aconteceu comigo, é que eu nunca fui apegado com o dinheiro. Então eu sempre fui um cara que, hoje eu aprendi a respeitar o dinheiro. Perfeito. Mas eu não fui um cara que, por exemplo, a primeira vez que eu ganhei um pouquinho de dinheiro, não, isso aqui é meu e tal. Não, eu reinvesti, aprendi a reinvestir, Desde pequeno? Desde pequeno. Que idade tinha mais ou menos? Cara, isso de reinvestir, isso foi com, sei lá, 7, 8 anos. Porque, Legal. por exemplo, o dinheiro que eu ganhava no sítio pintando, eu comprava lata, tinha de refri para vender na praia quando meu avô me levava. Entendeu? Eu tirava... canela, do pé de canela, deixava secar e vendia também nos bar lá no interior para o pessoal vender canela para colocar no doce. Então isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Como é que eu posso multiplicar isso aqui? E no inconsciente. Então isso é uma parte assim do começo da minha história lá atrás que faz muito sentido com o que eu estou vivendo hoje. Perfeito. Os pontos se ligaram. Sim. Os pontos se ligaram. E é interessante tu pontuar isso, Daniel, porque realmente não era algo habitual e muito menos normal para a nossa idade, para 7, 8 anos, né, quase 30 anos atrás. Isso é muito, muito longe, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos tem que estudar, 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 tem que estudar. A gente ouvia muito isso, né? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E para ser alguém na vida, por exemplo, para entrar numa faculdade, para fazer concurso público. Eu não sei se tu vivenciou isso da tua família, pelo que eu estou vendo, não tanto, mas a sociedade em si nos condicionava a isso. Eu vivi um pouco dessa fase assim, de ter que estudar para passar no vestibular. Até porque o que aconteceu na minha vida foi exatamente nesse ponto de não passar no vestibular da URGS. Na primeira vez, eu passei depois. E aí eu tentei direito. E aí a primeira vez eu não consegui. Aí depois eu fiz ciências políticas e sociais. Né? E aí na primeira vez eu não passei. Aí eu fui trabalhar, o Raj me ligou e disse, cara, vai ter inscrição do Retiro da UMAD para vir trabalhar na Luz e Vida. Aí eu fui lá, estava frustrado assim, não tinha passado no vestibular. Ali eu tinha 18, 19, por aí. Aí eu fui lá na Luz e Vida, trabalhei nas inscrições e daqui a pouco veio uma menina e veio pedir para inscrição e ali me derrubou, tá ligado? Aí a Fran chegou lá para se inscrever, eu não troquei nenhuma palavra, não consegui nem falar. E conheci a Fran, casei com a Fran. E quando eu queria casar com a Fran, eu estava fazendo direito já. Certo. Aí eu fui... estava fazendo estágio na Prefeitura de Porto Alegre. Aí comprei as alianças lá, ganhando R$300 por mês. Certo. E aí eu queria casar. E aí todo dia eu recebia no e-mail uma empresa de RH de São Leopoldo, eu acho, que mandava vaga para vendedor de curso de inglês na Wizard, salário de R$512 com 50 de comissão. E aí, velho, eu não queria, porque eu pensava assim, eu não vou trabalhar de vendedor se meu pai se ferrou para me pagar um cursinho pré-vestibular, entendeu? Sim. Como é que eu vou dizer para minha família que eu estudei 2 anos? É o famoso dogma condicional, né? Tem um dogma com relação a isso e parece que tu tá preso e condicionado ao que eles fizeram, ao sacrifício. Não que isso não seja louvável, óbvio que é, mas a grande pergunta é até que ponto o jovem, né, tá vivendo o sonho que ele tem, o objetivo que ele tem na vida e até que ponto ele tá vivendo dos pais. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou ser uma vergonha para minha família, né? Se eu daqui a pouco vou ser vendedor. Estudei a vida inteira para a nobre profissão, para ser vendedor. Mas foi ali que eu descobri que eu já era um vendedor há muito tempo. Certo. E aí... eu não te imaginava vendedor, assim, né? Eu lembro que a gente se cruzava, falava ali e tal. Tu sempre foi um rapaz muito sucinto nas palavras, assim, né? Tu sempre foi mais reservado, mais na tua. Eu lembro as figuras, assim, né, na infância, ali, na juventude, eu lembro que tem essas lembranças. Mas sempre foi um menino constante, né? De bom testemunho. Né? Pelo menos se tu quiser contar alguma coisa aí, fica à vontade.
Não, cara, mas realmente eu tenho essa percepção tua, mas não te imaginava como um vendedor, isso é um fato. Não. A minha juventude ela foi muito louca, assim, porque de fato, cara, a minha vida ela foi dedicada pro evangelho, assim, entendeu? A minha juventude era o que tu via era, na real. Entendeu? Sim. Ali a boa parte da minha juventude foi orando, jejuando, indo para sítio, subindo monte. Uma vez esqueceram eu num sítio lá, 3 dias de jejum, caminhei 18 quilômetros para vir me buscar, que eu tava morrendo de fome. Sério? Não vou falar o nome de quem me esqueceu, né? Já tá perdoado? Já tava. Que legal, cara. Mas foi isso, cara. Assim, fiz muito retiro sozinho, inclusive. E a minha vida foi muito isso, assim, minha juventude, né? Mas eu acredito que tudo que foi plantado lá... Hoje tem colhido. E o sonho de ser um pregador itinerante? Cara, não teve? Deixa eu te contar como que isso aconteceu na minha vida. Eu fui vender na Wizard e vendi muito. Casei com dinheiro da Wizard, entendeu? Se quiser cortar, depois bota um pi em cima, entendeu? Mas é o seguinte, eu pedi para Deus durante a minha lua de mel, eu disse assim, cara, eu preciso voltar, eu preciso de uma coisa nova para mim. Porque ali como eu vendi muito, eu já tinha batido todas as metas para ser um gerente de uma unidade, um diretor na realidade. Certo. E os caras não promoviam, né? Então eu fiquei com aquela frustração, de ter muito resultado, e eu chegava lá pro dono lá e dizia, pô, tá aqui, ó, vendi, entendeu? Bati as metas, as 5 estrelinhas aqui, 5 vezes na semana. Não, tem que esperar um momento e tal. Uma pergunta até de cunho de gestão, como você é. Tu acredita que o melhor vendedor pode ser o melhor diretor e o melhor gerente? Cara, ou isso não é uma regra? Pode, mas hoje... eu fico dentro do meu quadrado, tá? Eu fico dentro do meu quadrado, eu não fujo muito. Tem coisa que eu sou bom. Hoje eu tenho meu irmão, que é o Matheus, que é quem cuida de toda a operação. E eu não meto a mão ali. Perfeito. Eu meto a mão só para dizer o que tá errado. Eu não fiz isso aqui, cara. Mas o Matheus, assim, ele foi um braço direito para mim, entendeu? E eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente é muito bom. Não que você não vai ter conhecimento, não vai estudar para melhorar a gestão, mas não tem como você pegar um cara que é muito bom, às vezes, sei lá... Numa parte técnica. Em matemática, exatas, e colocar em humanas. Pegar um cara de TI e dizer, não, agora você vai vender, que é um cara tímido, que é mais introspectivo e nerd, certo. Tu não vai pegar esse cara e mudar do dia para a noite. Então, às vezes, o processo de transformação para tirar uma pessoa do quadrado dela e colocar em uma outra posição é muito longo. E é por isso que o Canadá precisa de imigrantes. Porque é mais fácil você pegar um imigrante pronto do que o cara... tentar ensinar os caras. Esperar nascer, ir para a escola, aprender e tal. Certo, então, acho que vale muito mais a gente se aperfeiçoar naquilo que a gente é bom. Perfeito. E aí tu estava comentando que tu estava falando pro diretor, cara, e aí... E aí não recebi a promoção, pedi para Deus, cara, para ter uma oportunidade, e a recepcionista, do nada, no primeiro dia que eu volto da lua de mel, ela traz um recorte da 0 hora com uma vaga de emprego na CM Internacional, que eles estavam abrindo uma escola de idiomas do zero. Isso, talvez sirva... A Associação Cristã de Moços? Isso, que Perfeito. É o AMCA, né, a maior ONG do mundo, e em Porto Alegre eles estavam abrindo um braço que era a escola de idiomas. Cara, eu fui, passei na entrevista, e ali eu tive um problema de saúde, vendi bastante também, e eu descobri que eu tinha ceratocone. O que é isso? É a córnea no formato de cone. Né? E aí você vai dificultando a visão, e quando eu fui no médico, o médico disse, não, você vai ficar cego. E eu disse assim, cara, com meio ano de casado, eu saí dali com depressão. E aí eu fiquei praticamente 6 meses dentro de um quarto trancado, pensando que eu ia ficar cego pro resto da vida. Só que depois eu fui pesquisar, descobri que tinha formas de operar, de estancar, enfim. Mas eu acho que o médico ele foi infeliz da forma que ele colocou, e eu fui infeliz de não ter pesquisado mais para ver se era mesmo. A famosa segunda opinião, né? E aí, cara, nessa depressão que eu tava, eu fiquei afastado do serviço, né? E aí eu recebi uma ligação
do gerente da unidade da CM dizendo assim, cara, você lembra que lá dentro da CM tinha um senhor de barba que alugava o espaço para vender curso de francês para quem quer ir para o Quebec, no Canadá? Eu disse, cara, não lembro. Pois é, mas ele te via lá, viu o teu trabalho e a gente quer te convidar para vir aqui para fazer uma entrevista, ver se faz sentido trabalhar com a gente. No dia 2 de janeiro de 2013, Deus mudou a minha história. Porque foi 2 de janeiro de 2013. 10 anos atrás, foi o dia que eu comecei a trabalhar na Babel Group e foi ali que a minha vida ela mudou. Em 3 meses, eu vendi bastante também. O meu gerente chegou e disse, cara, não vai ter espaço na empresa para as tuas ambições e para o quanto você está recebendo, que você está recebendo mais do que eu. E ele teve uma conversa franca comigo e me mandou para casa. Eu disse assim, cara, o que eu faço agora, mano? Porque eu tô saindo de uma depressão, o cara me demitiu. 3 meses depois. 3 meses depois. E aí, beleza. Aí, do nada, assim, o Pierre me liga e ele diz assim, Daniel, não sei por que você foi demitido, mas o Gustavo vai te ligar aí e vai te pedir desculpa, vai te convidar para voltar, mas espera eu voltar. Porque eu vou conversar contigo. E aí o Gustavo me ligou. Hoje é um amigo que eu tenho. O Gustavo ele é um amigo, porque ele foi usado por Deus. Ele não sabe disso, mas ele foi usado por Deus para fazer parte de um processo que ia mudar a minha vida. E é cristão? Ele não é. Não. E, cara, o PR chegou e disse assim, ó, eu tenho um projeto que nunca ninguém acreditou. Falei com o meu sócio, que é fechar uma turma com 15 alunos que vão estudar o ensino médio americano no turno inverso do brasileiro, com professores americanos e tal. Ele disse assim, eu tenho uma parceria com a American School em Chicago, Illinois, se você conseguir fechar 15 alunos, você vai poder ser meu sócio ou o que você quiser e gerenciar essa empresa onde você quiser. Só que tem um porém, eu não posso te pagar por 3 meses. Mano, eu não tinha plano B. Certo. E aí eu tive que aceitar. Mas ganhava comissão? Não, nem a comissão? Inicialmente não foi combinado. Certo. E aí eu pensei assim, e aí que eu fiquei de olho na sociedade. Perfeito. Eu não fiquei de olho na comissão. Na comissão. Entendeu? Não fez sentido para mim pensar só no dinheiro. Depois eu fui negociei com eles e normal. Tal. E aí ganhei lá, acho que 3, 4 meses de um... Naquela época eu tinha combinado pelas vendas que eu fiz 5,5 por 3, 4 meses. Não, 5,5 fixo, né? Fixo. Perfeito. Um valor fechado. Perfeito. Pelas vendas que eu fiz. Bom, e aí, cara, o PR chegou em 3 meses, eu fechei 23 alunos. E aí eu fui num contador, amigo da família, pedi para redigir um contrato social e levei o contrato social pronto. Eu disse, ó, a minha parte do combinado eu cumpri, agora a gente vai no cartório para virar sócio. E ele foi e virou meu sócio. E aí nasceu a Sebrusa, Centro Educacional Brasil e Estados Unidos. Não tinha nada a ver com o Canadá. E aí a Sebrusa ela nasceu para vender. O PR ele me deu a ideia era de tipo criar... um high school, né? Era o high school, era o high school, né? Mas a ideia, eu não entregava o high school. Então o que foi mais ou menos a Sebrusa? Eu ser uma PJ para ser um vendedor de outra empresa que ia entregar o high school. Então era basicamente isso. Só que na minha visão, na visão de todo mundo, era isso. Não, o Daniel não vai ser CLT, ele vai ser um PJ para vender. Mas na minha visão, cara, eu já imaginava um negócio gigante. E se tornou, né? Se tornou. Só que aí o que aconteceu? Passou um período, o Pierre chegou para mim e disse, olha, eu quero ir embora, eu quero me aposentar, eu quero te vender. Tu é a pessoa certa para comprar a Babel. E eu disse assim, mano, mas eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro. E aí eu fiz o seguinte, cara. Eu comecei a pedir cartão de crédito emprestado, pedi dinheiro emprestado para todo mundo e chegou ao ponto de pedir R$225 mil para um agiota, a 10% ao mês. Isso 2013 ou já tinha passado um tempo? 2014. Okay. Início de 2014. Só que eu não tinha noção do dinheiro. Não sabia quanto que era 100 mil reais, eu não sabia o que era 200 mil, nunca tinha passado isso na minha mão, o máximo que eu tinha ganhado era 10 mil de comissão. Então, eu pedi esse dinheiro emprestado, pedi dinheiro para um monte de gente, e na realidade eu tinha que pagar esses 225 mil para um sócio que era italiano em Curitiba,
e que na realidade era 280, e eu tive que ir para Curitiba para negociar os 50% e mais os 50% do PR. Depois ele era pago mensalmente, um valor de 7 mil e pouco por mês, que eu conseguia pagar lá e pagava para ele. E aí combinei a parte dele com um valor diferente do que era do Nicolino. E cara, quando eu comprei essa empresa, eu conversei com algumas pessoas e teve um casal que foi de Porto Alegre para lá e que me pediu 10 mil reais por mês. Só que eu também não tinha noção do que era 10 mil reais por mês. Então eu comprei uma empresa que eu nunca tirei o dinheiro lá, dessa empresa. Sim. Eu era dono no papel porque eu mandei um outro casal para ir lá, né? E tinha mais uma dívida absurda para pagar da empresa que foi comprada. E não tinha receita? Tinha 80 alunos, mas aí multiplica 80 vezes 200, não é os 22.500 que eu preciso pagar por mês de juro, não é o meio milhão que eu tenho de dívida de uma empresa que eu comprei e por aí vai. Aí o que aconteceu? Essa foi uma época muito difícil, porque a minha filha nasceu, né? Eu mudei de casa em Porto Alegre, esse casal que foi para Curitiba, eles me deixaram morando na casa deles, né, de aluguel. E aí, cara, teve alguns fatos curiosos, porque antes eles anunciavam em jornal as palestras de imigração para o Canadá, que a Babel era a imigração para o Canadá. Perfeito. E eu pensei assim, cara, as pessoas estão na internet, então se anunciar no Facebook, isso aqui vai lotar. E eu comecei a colocar 150, 200, 300 pessoas. Fiz palestras de imigração para o Canadá com mais de 600 pessoas. E comecei Em qual cidade? Em Curitiba, expandir. A gente chegou, antes da pandemia, com escritório físico em 14 estados, mais o Distrito Federal. Perfeito. E aí, cara, comecei palestra presencial e foi ali que começou a virar e a gente a crescer. Só que esse momento de crescimento, de muita palestra, tinha muita gente que colava em mim com interesse de ter dinheiro. Só que eu não tinha dinheiro naquela época. Sim. Era uma época de construção. Então, tudo que entrava eu jogava de volta. Então, não era uma época assim que o Daniel estava rico. Era uma época que todo o dinheiro tinha que tocar para frente. Perfeito. O processo de construção e crescimento. Não tinha como, por exemplo, suprir a expectativa de quem estava do meu lado. Não queria trabalhar e queria... Dinheiro, basicamente. Né? Quem seriam essas pessoas que estavam do teu lado? Funcionários direto, parceiros de escritório? Não, cara, eram amigos que eu tinha aqui e pessoas que me procuraram, enfim. Eu sou muito grato pelo que construíram, porque fizeram parte, né, de um processo de construção daquilo que eu estou aqui. Eu falo assim, cada pessoa que passou pela empresa, cada colaborador que saiu, feliz ou não, ele participou de um processo de construção. Então a gente tem que ser grato. Perfeito. Independente do que aconteceu ou da forma como a pessoa saiu. Perfeito. Porque se não tivesse acontecido, a pessoa não estaria ali. E às vezes não é um aprendizado de Deus só pra gente, é pra eles também. Pra eles também, óbvio. Né? Então o que aconteceu assim? Poxa, teve dia que eu não tinha dinheiro pra nada, assim, nem pra comprar comida, mas eu era empresário. Entendeu? E tinha muita coisa acontecendo. Uma grande empresa. Então passei por um momento bem difícil. E teve um dia numa convenção que uma das pessoas que trabalhavam comigo, ele chegou, aquilo me marcou bastante, porque foi um momento bem difícil da empresa. Ele chegou numa reunião assim na frente de todos os franqueados e estavam meus colaboradores ouvindo. A gente estava numa sala aberta, ele disse assim, fui eu que paguei as fraldas da tua filha quando não tinha dinheiro nem para comer. Jogou na cara o aluguel, foi eu que tirei da favela. Cara, eu tenho gravado isso até hoje. Né? Foi eu que tirei da favela. E aí, naquele momento, assim, ao invés de subir uma ira no meu coração, me veio na cabeça, não foi tu que me tirou da favela, foi Deus que te usou para me tirar da favela. Só tu não consegue enxergar. E hoje eu vejo, cara, que, talvez por falta de visão, essas pessoas não estão comigo hoje, porque eu nunca teria... De uma forma tirado elas da parceria, mas não fez sentido para elas continuar num momento difícil. Certo. Não aguentaram o tranco e todo mundo dizia para mim, cara, tu vai quebrar. Para te ter ideia, teve um dia que todos os meus funcionários pediram demissão no mesmo dia e deixaram eu, meu irmão, isso foi aqui em Porto Alegre, antes de subir para São Paulo. Eu, meu irmão, o Josias, que é um amigo que eu tenho até hoje. O Josias que está em Santa Catarina? Não, o Josias Borba.
do filho do pastor Eliseu Borba, sim, irmão sim, do Abi. Tá, beleza, o irmão do Abner. Pô, o Josias é um irmão, cara. O Josias trabalhou de graça pra mim, 6 meses. Ele trabalhou sentado numa cadeira de praia, entendeu? É um amigo que hoje ele me liga, cara, onde eu tiver eu tenho que parar tudo pra resolver o BO dele. Porque o que eu precisar, ele também me ajuda. Certo. Então, um cara assim que eu tenho um carinho, uma admiração absurda no meu coração, porque não tem palavras, assim. E foram pessoas, às vezes, cara, que saíram assim, que eu acho que não tiveram a visão, né? Se estivesse comigo hoje, talvez a gente estaria maior, mas eu entendo que faz parte de um processo de Deus. Nem todo mundo vai viver o que Deus tem para ti, e é isso. Bola para frente. Uma pergunta interessante, é bem desafiador, né? Tua história é a história de muitos empreendedores que a gente ouve, porque eu acredito que a gente não tem referências cristãs de superação nos negócios. Não sei se tu tem algum aí que tu queira compartilhar, que seja próximo, vamos dizer assim, né? Eu não recordo. Sou sincero de falar que eu não recordo. Todas as referências que eu sempre tive de empreendedorismo são de pessoas fora da igreja, são de pessoas que não são cristãs, mas que com superação, com dedicação, com foco, com comprometimento, conseguiram alcançar o objetivo que se propuseram. Tem uma palavra que mexe muito comigo e que eu vim a entender com relação a tanto a dinheiro quanto a negócio, né? Porque são bem atreladas uma à outra. Que o sol, ele se põe sobre o justo e sobre o injusto, né? E o que eu percebo é que os injustos, eles perceberam e entenderam o processo do crescimento financeiro nos negócios. E o cristão, na sua grande maioria, não. É uma percepção que eu tenho. Eu estou desenvolvendo essa tese, mas dentro de muito das coisas que eu tenho visto e acompanhado, eu tenho percebido isso. Tu acredita, Daniel, que quem sabe te faltou nesse início de jornada, nesse processo empreendedor, te faltou mentor? Alguém que tivesse resultados, alguém que já tivesse alcançado resultados em negócios, né, de crescimento, porque a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de gestão financeira, gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de vendas, que são áreas bem distintas uma das outras, embora elas convergem e precisa convergir, né? Elas precisam uma estar ligada na outra para a engrenagem funcionar do negócio. Mas são habilidades até um pouco distantes, né, quando a gente fala de gestão financeira com relação à gestão comercial. E o empreendedor tem que dar conta disso tudo, né? O empresário, o cara que está começando, ele tem que dar conta disso tudo. Tu acredita que se tu tivesse tido alguém que fosse um mentor para ti, um cara que tivesse resultados que tu gostaria de ter, que tu pudesse basear, cara, eu tô com esse problema, o que tu faria nessa situação? Teria mudado algumas coisas nessa trajetória? Teria sido diferente? Eu sempre gosto de fazer mais racional, assim. Então, vamos tirar aquela... Não, mas Deus precisava fazer daquilo. Sim. Eu entendo, mas eu acho que a gente pode criar esse contraponto e essa outra análise, né, de reflexão. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O que o dinheiro pode comprar? O que tu acha que o dinheiro ele pode comprar? Muita coisa, não tudo, mas muita coisa. Muita coisa. A única coisa, no meu ponto de vista, que o dinheiro pode comprar é velocidade. Tá, ponto. Quando eu não tenho dinheiro, eu tenho energia para fazer dinheiro. Porque o dinheiro não se ganha, se faz. Se faz. Então, ponto. Assim, o cara que vai ali, o Rick lá. Pô, o Rick, ele comprava água e vendia, mano. Ele fazia dinheiro. Entendeu? Perfeito. O cara que vende celular, ele compra e vende. O cara pode comprar e vender um relógio, entendeu? Isso é coisa que, não tenho trabalho. Não, mano, é só fazer dinheiro. Você vai comprar bala, você vai vender a bala para alguém. Então hoje, assim, a desculpa que a gente usa é que a gente não tem dinheiro. Mas dinheiro também é energia. Se eu tivesse... Eu tive um mentor, já vou falar, mas em relação a negócios, eu não tinha um mentor porque eu não tinha dinheiro. Tu acredita nisso? Eu acredito nisso. Tá. Porque tem uma coisa assim, ó, hoje eu pago mais de 200 mil reais por ano para estar no Mastermind. Eu tava num agora que é um... Perfeito. Tem que pagar o... né? Certo. Mas só que assim, para te ter acesso a isso. Sim. O que eu tiver acesso de informação, cara, sozinho, talvez em 50 anos eu ia ter.
Mas eu estava com 179 pessoas que mais faturam no Brasil no digital. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Acabou. Então pago para estar lá. Por quê? Porque é velocidade. E só entra lá quem tem resultados. Os caras fazem uma auditoria para ver se tu chegou naquele número que tu tá falando. Então não é só o dinheiro, é resultado. É resultado. Mas como é que medido tu consegue? Por dinheiro. Medido por dinheiro. Perfeito. Então dinheiro ele é energia. Se eu não tenho dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha energia. Eu dormi, um dia eu acordei no Santos Dumont, que o Santos Dumont ele fecha meia-noite, né? Ele abre na madrugada, né? Perfeito. Cara, eu deitei e eu me tapava com um blazer no rosto para ninguém me conhecer, porque o cara que estava na internet falando de imigração, como é que ele vai estar dormindo no chão do aeroporto? Então eu tapava o rosto com o blazer para ninguém me conhecer e dormia no chão do aeroporto, entendeu? Só que assim, ó, um dia eu acordei e tinha um mendigo do meu lado. Com aquele cheiro, mano. Abraçado? Não tava abraçado, não, mano. Eu tava lá, ele e o cachorro, velho. Entende? E aquele cheiro, a pessoa tava naquela situação. E aí aquilo, cara, podia ter me derrubado. Às vezes eu sentia aquele sentimento de vitimismo. Certo. Mas aquilo ali foi assim, cara, eu vou sair daqui, eu nunca mais vou passar por isso aqui. Eu tomava banho, ao invés de ir no hotel tomar um banho antes de uma palestra, eu pagava o banho do caminhoneiro. Perfeito. Eu pagava 5 conto para tomar banho no posto. Entendeu? Sim. Então, assim, quem olhava eu na palestra, os caras vão olhar hoje como é que esse cara fazia Jamais isso, mano. Eu tô no Canadá isso. por causa desse cara, como é que... Olha que legal. É que ele fazia isso? Alguém tem que sacrificar, né? Isso é uma verdade. Alguém tem que se sacrificar. E é isso, cara. Eu entendo assim, ó, que se eu tivesse mentores, teria facilitado? Teria, mas eu não tinha acesso. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Tá. Pegando esse teu gancho assim, porque eu acredito também nisso. O dinheiro te dá acesso a conteúdo e conhecimento que se tu não tiver, velho, desculpa, tu não vai acessar. Concordo contigo nesse ponto. Porém, influência e networking também te dão acessos que muitas vezes o dinheiro não consegue. Óbvio que, quando eu falo sobre isso, Dani, eu tenho algumas referências que eu analiso e busco estudar, que é diferente que é questão cultural. É uma questão cultural. Por exemplo, né, eu também trabalhei com muito tempo com educação, hoje eu voltei com a Cristão que investe nessa parte, mas por muitos anos eu trabalhei com educação também, que foi onde deu uma grande virada de chave financeira no meu bolso. Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão cultural empreendedora americana, né, cara, grandes empresários nos Estados Unidos, eles abrem a agenda para ouvir propostas e ideias de negócio de pessoas desconhecidas e que não têm dinheiro. Acredito que tu conheça bem esse universo. Esse é um ponto. Um outro ponto interessante que eu acredito é o fato de justamente nós não temos aqui no Brasil ainda. Está começando de forma tímida a se formatar algo nessa questão de termos networking, né, de você pagar uma mensalidade de algum tipo de grupo de mentoria, de networking, que tu vai trocar experiências. Está começando, né? Mas isso a gente está falando do meio secular. E o cristão? Há muitos anos atrás nós tínhamos, ainda temos, mas há muitos anos atrás, muito conhecida a ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Só que quando a gente ia nas reuniões não se falava de negócio. Concorda? Se falava de Jesus, testemunhos e tal, mas de negócios, de networking, de gestão, né, de gestão empresarial, de gestão de negócios no todo, não se tocava. Né? Eu tive negócios muito cedo também, quebrei. Tem uma história, tu não chegou a quebrar, mas eu cheguei a quebrar. Bonito. Cara, eu acho que eu quebrei, mas sem quebrar. Sem quebrar. Várias vezes. De não eu ter quebrei. nem PJ, nem pessoa física, não ter nada. Assim, eu dinheiro. quebrei de acabar, o meu fundo do poço, eu sempre brinco de dormir na rua, não tenho onde dormir. Tive uma fase da minha vida desse jeito, assim. E depois de ter ganhado muito dinheiro. Né? Porque eu vejo que também existe essa questão, né? De, cara, sucesso financeiro não significa sucesso administrativo. Não é somente ganhar dinheiro. É saber aplicar e usar o dinheiro. Isso é tão importante quanto qualquer habilidade que você tenha de ganhar. Óbvio que velocidade, né? Ganhar dinheiro te dá muita velocidade, mas se tu não tiver uma estratégia de conseguir trazer esse dinheiro para que... Uma coisa que eu falo até nas minhas mentorias, cara, a Bíblia não diz pra gente estar preparado pro dia bom.
A Bíblia diz para a gente estar preparado para o dia mau, para o dia ruim, né? E o dinheiro ajuda a você lidar com os dias maus. Ajuda você a lidar com os dias ruins. Não estou aqui tentando usar teologia ou uma justificativa, porque a gente sabe que primeiro é a questão espiritual do homem, mas a gente também pode usar essa interpretação para tentar, no nosso dia a dia, no racional, enfrentarmos as questões. Eu aprendi, né, a ler a palavra dessa maneira também. Mas aí eu quero te pontuar justamente essa questão. Se tivéssemos hoje, né, ou quem sabe podemos ser, as referências dos novos empreendedores que estão surgindo, que são cristãos. Então, eu acho que já está começando a ter. Por exemplo, tu no é uma meio delas. cristão? Por exemplo, tu é uma delas. Porque assim, amém, né? Mas a gente está... Mas o que acontece? Justamente por causa disso, né? Disso que a gente passou. Eu não tive também mentor. O dinheiro, ele dá acesso? Dá. Ele te dá velocidade? Dá. Porque com dinheiro você consegue ter uma mentoria, sei lá, pagando 300 mil, você tem uma mentoria com o Flávio Augusto. Ok. Entendeu? O cara que é bilionário. É o preço. Entendeu? Certo. Você quer aprender com um bilionário, cara? Paga. Tem que ter o dinheiro ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então você tem energia para fazer. Como é que eu faço o dinheiro? Entendeu? É isso. Então, o dinheiro, ele te dá acesso. Quando eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu faço com o que eu tenho de graça. Perfeito. Tem conteúdo na internet, tem gente compartilhando, tem um monte de gente compartilhando. Sim. Né? Bons conteúdos, inclusive. Bons conteúdos. Agora, o que eu tenho que fazer com esse conteúdo? Cara, tem gente que vai pro banheiro, toma banho, ouvindo podcast... E viciou em podcast, mas não faz nada do que aprendeu. Não tem ação. Mano, você vai morrer do jeito que você tá, infelizmente, entendeu? Os famosos obesos mentais. Né? Você vai continuar lá, cara, assim, ó, sem, enfim, mudar de vida. É isso, no final das contas. Você não vai mudar de vida ouvindo podcast. Agora, se você levantar a bunda da cadeira de manhã cedo, dormir menos que todo mundo, eu fiz, cara, eu dormia 3, 4 horas, acordava igual um zumbi, entendeu? Eu, por exemplo, agora eu tô treinando 2 vezes por dia. Perdi 30 quilos. Eu tava com 162 quilos. Porque eu passei 8 anos da minha vida vivendo pro negócio. Dormindo mal, comendo mal. Só que teve um dia que eu decidi. Eu digo, cara, eu vou ter que mudar. Porque senão eu vou morrer também. E aí fui pra academia, fui treinar, fui fazer e tô no meio do caminho. Né? Os caras já até calcularam, já sabem quanto eu tô pesando. Eu tô treinando, mano. Tô puxando peso faz 1 ano e meio já. Certo. Entende? Tô lá na bike todo dia, 2 vezes por dia quando eu consigo. Já tô no meu 45º treino nesse ano. Entendeu? Show. Então, assim, são 2 horas, 3 horas, às vezes, que eu passo dentro da academia. Ah, tá fazendo isso porque tá com dinheiro. Não é, cara. É que eu aprendi... Tem praça, né? Tem praça. Não precisa fazer isso porque tu tem dinheiro. Tem praça. Eu vou pra academia pra fazer apoio, entendeu? Exato. Então, prancha. Fazer prancha. Não precisa, mano. Pega as panelas cheias de feijão e vai lá, faz prancha, puxa de um lado pro outro, faz X e tal. Certo. É isso. Mas assim, ó, por que eu falo isso, cara? Porque eu dormi pouco, entendeu? Eu não cuidei da minha saúde de fato. Eu cheguei num ponto que eu precisava olhar pra mim. Mas eu tinha um objetivo, cara. Eu queria mudar de vida. Eu entendi. Eu não arrumei uma desculpa para ficar na posição que eu tava. Tanto é que várias vezes, cara, eu não tinha 1 centavo no bolso. Não tinha 1 centavo no bolso para pagar. Para pagar ninguém. Mas eu continuei com o negócio porque eu acreditava. Show. Então, todo dia... E eu fazia uma coisa assim, ó. Todo dia, cara, nos piores momentos da minha vida, eu acordava de manhã, olhava no espelho, agradecia a Deus e dizia, cara, tu é muito bom, é só mais um dia. Você só precisa vencer mais um dia. Eu saía do espelho e ia pra luta, mano. E chegava, só voltava pra casa quando eu tava destruído, sem força mais pra aguentar. E muitas vezes eu dormia no puff, entendeu? Dentro do escritório, e dormia, acordava e pro pau de novo. E com o celular pra despertar depois de 40 minutos, 1 hora. Então, assim, cara, não existe sucesso de graça. Eu acredito que tudo que tu tá falando é justamente quem tem um porquê, o como se torna irrelevante. A grande verdade é essa. Gente, o papo aqui tá demais, tá muito bom, não tô vendo as horas passar. Então, te inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, porque esse papo aqui vai render muita coisa boa para que você possa se tornar um empreendedor de acordo com o que você tem sonhado para sua vida.
tá falando aqui e a tua história é muito interessante, muito legal, motivadora. Já tem o livro? Já tá Não, cara. Tá no forno? Tem. Como é que tá? Tá escrevendo? Não tá escrevendo ainda? Não? Se Precisa, cara. Precisa, porque eu acho que a tua história é realmente muito motivadora com relação a isso. Já me disseram também para fazer um e já hoje tem facilidades, né? Tu vai contando, tu vai falando, grava e depois manda para alguém transcrever, né? Tem essas facilidades aí hoje em dia. E aí por isso que tem cara que já tá com 20 livros aí lançados usando essa metodologia. Eu acho que é bem interessante. Mas, Daniel, vamos falar agora um pouco do que tu tens feito hoje, né? Tu falou que tem alguns negócios, né? O teu principal negócio hoje qual é? Cara, hoje o meu foco é imigração para o Canadá. Tá. E eu trabalho com imigração para os Estados Unidos e Portugal também. Perfeito. Mas o meu foco hoje, dentro do trabalho que eu faço no digital, é imigração para o Canadá. Perfeito. Que é algo que tu já vem fazendo desde 2013. Sim, imigração. É algo de 2014 foi quando eu comprei a empresa de fato. Perfeito. Então, ano que vem são 10 anos. Aí... Carreira solo como carreira CEO solo e proprietário mesmo. da... Sebrusa continua? O nome Sebrusa. Isso. Mas Perfeito. hoje o meu maior foco da empresa é foco fora do Brasil, né? Okay. Então, como eu tenho empresa fora que trabalha com imigração, eu tenho sócios que são advogados, então a minha empresa hoje ela está fora do Brasil. E aí, tanto na Europa quanto no Canadá também. Ok, esse é o teu principal foco. Então, hoje é a imigração dentro do digital. Isso. E quais são os outros negócios que tu tens? Cara, eu tenho vários outros negócios aí que... Mas vamos lá, enumera os vários aí, né? Pra gente poder entender. Mas assim, eu tenho parceria com o pessoal que mexe com construção. Okay. Eu tenho... outros trabalhos de mentorias com empresários. Perfeito. Né? Tenho uma agência de lançamentos. Perfeito. Então, tenho outros. Isso sempre em parceria? Tu nunca toca nada nem sozinho? Sempre em parceria. Alguns negócios eu toco sozinho. Tá. Construção, imagino que tenha parceria. Isso. Né? Mais no digital, assim, o meu irmão, que é o meu braço direito. Certo. Né? E aí tem outros. Tem uma startup que está andando. Em qual segmento? Também no segmento de imigração, que é a Migra. Né? 1 bilhão de pessoas vão migrar de país nos próximos anos, no mundo inteiro. Perfeito. Então, é uma forma de auxiliar essas pessoas e é uma startup que está andando também e que já passou o MVP e já está em crescimento. Com relação a essa questão da startup, como que chegou? Tu teve a ideia e buscou, já tinha alguém e aí tu viu que era uma oportunidade, já que tu tem um know-how? Cara, eu tenho um amigo que é cristão, que é o Ezequiel Vedana, que é meu parceiro nesse negócio. Perfeito. O Ezequiel, ele é dono da PIP, que é um sprayzinho que coloca lá no vaso sanitário, né, para economizar água e tal. E pra na real ninguém água. Para economizar água, né, e economiza de fato. Sim, sim. Mas na realidade a grande missão dele é uma missão voltada ao ambiental, né? Sim, porque é a questão da água. Então ele tem uma visão assim muito bonita no sentido de mudar o mundo de fato. Mas as pessoas, ninguém se preocupa com a água até a água acabar, né, mano? Sim. Então normal, aí eu acho que é o momento a previsão que a empresa é 2050, dele vai estourar. Certo. E aí ele tem um cargo honorário na ONU, né? Um cara muito bem relacionado, é cristão, era aqui de Bento Gonçalves. Certo. Hoje ele está morando na Itália e ele é meu sócio nesse projeto, junto com o meu irmão também, na Migra. Perfeito, que é um aplicativo, que seria um aplicativo... Ela tem um aplicativo, mas ela é muito mais do que isso. Ela conecta pessoas e profissionais que podem te ajudar na imigração. Maravilha. Gente, quando a gente estiver conversando aqui, a gente estiver falando da Migra, provavelmente ele vai patrocinar e a gente vai ter uma tarja, um QR Code. Se prepara porque vai ter isso aí sim, tá? Show. Isso é bom, eu acho que é muito interessante porque realmente é algo bom. E eu acredito justamente nisso, assim, cara. Algo que eu sinto falta. Empreendedores cristãos, né, alavancando outros empreendedores cristãos. Eu acho que isso é extremamente necessário, né, gente? Porque, cara, vai facilitar a vida de quem está chegando, né? E a gente consegue ajudar algo que a gente sabe que é necessário porque a gente não teve ajuda. Né? A gente chegou num patamar de bons resultados sem ajuda, né, cara? E tu imagina então se a gente puder fazer isso.
E aí entra vários outros questionamentos que eu acho interessante. Tu tá te mudando, né? Então, cara, eu tô indo para Portugal agora, né? Certo. E em função da empresa, dos negócios, não sei se o outro ano eu vou ficar em Portugal, porque eu já tenho dentro do planejamentos e propostas, né? Um outro local que eu não vou comentar ainda, mas certo. é uma outra situação. E estou indo agora para Portugal porque se abriu muitas portas lá e eu acredito que eu vou contribuir dentro desse processo e trazer velocidade dentro dos negócios que eu tenho na Europa hoje. Maravilha, maravilha. Uma pergunta que eu te faço, Daniel, dentro do que tu comentou até no início. Como que tu vê hoje o impacto espiritual e o impacto na vida do cristão que se torna alguém ou teu funcionário, ou teu parceiro de negócios, ou até mesmo teu aluno? Qual que seriam essas... como que tu tem visto isso? De que forma tu pode dizer, eu tô ajudando nisso, nisso? Tu consegue ver isso? Tu consegue perceber dessa maneira? Consigo, cara. Teve muita coisa que eu enfrentei que foi espiritual. Entendeu? Que foi um impacto espiritual muito grande. Então, dos dois lados, né? Eu acredito que eu só estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui, né? Certo. E Ele me ajudou a estar aqui. Então, aquilo de entregar a vida para Deus é algo muito forte, porque acontece, né? E eu acredito que Deus ele se envolve naquilo que a gente se importa, naquilo que Deus coloca na nossa vida e que é importante para Ele, na realidade. Perfeito. Não só naquilo que a gente se importa. Perfeito. Né? Às vezes eu ouço, por exemplo, assim, pastor dizer, tem culto para empresário dentro da igreja. Eu digo, cara, se esse cara entendesse que ele poderia não é mais um culto, né? impactar a vida de milhares de pessoas através desses empresários que estão ali, é que eles não têm a visão, mano. Exato. Entendeu? Não tem a visão porque eles acham que é dinheiro. E aí tem gente que às vezes né, fica vou usar uma em dilemas ali, porque isso é uma coisa que eu acho que assim, fez toda a diferença na igreja que eu tô. Certo. Porque é uma igreja que apoia o empresário. Certo. Mas vai ter culto para empresário? Tem que ter, mano. Porque o discurso pro cara que tá lá na frente contratando não é o mesmo para quem tá trabalhando. Não é o mesmo. Fato. Não é. Os Fato. momentos são Mas diferentes. Quando tu fala culto, que é um enfoque, né? Tu acredita que é vamos dar um exemplo. Vamos pegar a gente, cara. Vamos imaginar que nós congregamos na mesma igreja e a gente tem o culto no domingo, a gente tem o grupo de célula, né, que eu acredito que é interessante, e mais um culto de ensino, ou alguma coisa mais focada nisso. Porque eu até perguntei esses dias pro Daniel, o pastor Daniel Duarte, que esteve aqui com a gente. Eu perguntei, cara, como que tu vê o ativismo na igreja? Porque tem muito culto. Tu para analisar a grande maioria das igrejas, tem muito culto. O que diferencia mais um culto, só com o nome de culto para empresários, de algo que realmente o empresário cristão está precisando? Porque aí eu percebo que, cara, não é mais um culto que o empresário cristão precisa. Ele precisa de direcionamento e qualificação. Não sei se tu concorda comigo. O modelo que nós temos hoje, eu não sei como é na tua igreja, né? Porque aqui no Sul não tem. Eu até estou tentando conversar com alguns pastores para a gente consegue trazer algo mais direcionado para essa questão, direcionamento e qualificação, né, para os empresários cristãos. Mas eu não sei como que é na tua igreja. A palavra que é ministrada para o empresário, ela é algo mais direcionada para o elevo espiritual, que é algo que ele pode conseguir buscar em outros cultos, ou ela é direcionada justamente dentro desse prisma, ou alguma coisa nova que eu não estou sabendo aí, gostaria de saber. Então, vamos lá. O que eu entendo, assim, existe um debate muito grande em relação a qualquer tipo de inovação que é feita. E aí eu entendo que existe um limite e que tem muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Mas o que é o evangelho, se não a vida do cristão no dia a dia? Por que tem o culto das irmãs e não tem o culto voltado para os empresários? Por que tem o culto dos homens e não tem o culto voltado para os empresários?
porque os assuntos são diferentes. A abordagem de como a palavra é ministrada naquele momento é diferente. Ou e eu pelo menos entendo, deveria, né? Deveria. E eu entendo que o culto de domingo, o culto de ensino, cara, isso é indispensável. Ele não vai substituir, não é uma coisa que substitui a outra. Mas eu acredito que a igreja ela precisava estar na formação de líderes, na formação de profissionais que vão prestar concurso público, que a igreja deveria formar melhor os colaboradores dentro de uma empresa, entendeu? Certo. Porque, mano, assim, eu já contratei ímpio e já contratei crente. Ambos. Entendeu? Eu me decepcionei muito mais assim, não é uma questão, é que é despreparo. Sim. A visão é uma visão pequena, de despreparo mesmo, entendeu? De despreparo, completamente. Então, que vai contra o princípio da palavra, né? Porque a palavra muitas fala em vezes, excelência, né? Muitas vezes. A palavra diz tudo que tu fizer, que vier a mão pra te fazer, tu faz como se fizesse pra Deus, ou seja, com excelência. Mano, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Você tá insatisfeito com o salário que você tá ganhando? Se qualifica para ganhar melhor. O mercado, ele paga aquilo ali. Exato. E eu vou dizer uma coisa para todo mundo. Se você tá insatisfeito de ganhar R$1.600 por mês, estuda o que o engenheiro ganhou para ser um engenheiro. Você não vai ganhar o que o engenheiro ganhou se você não se qualifica. Mas aí a gente vai entrar em outro ponto interessante também, né? Que é as famosas hard skills e as soft skills, né? Pois mas isso é energia. E energia gera dinheiro. Gera dinheiro. Perfeito. Tu analisando dessa maneira, isso aqui eu vou... Então. Hard skill e soft skill é acúmulo de energia que eu posso ter e isso eu posso transformar em dinheiro. Mas eu não tinha nem hard nem soft. Não, então, a maioria dos empresários não tem, né, cara? A gente foi criado a facão. Não existe isso, né? Nem sabia o que era, entendeu? Disciplina, então, motivação e foco. Porque quem tem um porquê, o como se torna irrelevante. Eu acho que o porquê é fraco, né? Sabe qual é o problema, cara? Que assim, ó, a molecada da igreja, ela tem que aprender a falar de dinheiro fora da igreja. Certo. Fora. Porque falar de dinheiro dentro da igreja é um problema. Se você falar de dinheiro dentro da igreja, aí vai ter gente, não, isso é teologia da prosperidade. Mas daí tu vai ver a vida do cara como é. Entendeu? Sim. É uma vida próspera. Entendeu? Sim, porque a prosperidade não é só dinheiro. Exato. Fato. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Vê se a vida dele é próspera, vê se ele prospera. Então, às vezes, esse discurso, a gente utiliza ele para quê? Para bloquear aqui, ó. E arruma como uma desculpa para eu ficar na mesma. Entendeu? Para ficar na mesma. Então, eu acredito muito que Deus ele pode nos usar, não só quem é rico em dinheiro, quem não tem dinheiro, Deus pode usar da mesma forma. Amém. E a pessoa ela pode ser próspera sem. Agora, mesmo tendo essa diferença entre níveis sociais que a gente sabe que tem, eu entendo, cara, que qualquer pessoa pode ser próspera financeiramente. Tá na palavra. Pode ter. Pode ser. Tem uma mentoria, entendeu? Que eu falo sobre o propósito da riqueza e eu começo dizendo assim, ó. Deus quer que você seja rico. Ah, mas por quê? Porque está na Bíblia. Só que existe um propósito para essa riqueza. Né? Se a gente vai olhar 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, vai dizer assim, para que em tudo sejais ricos. Quer ver? Ó, fala vamos para um exemplo prático assim. Para uma pessoa que, sei lá, não trabalha com digital, ela precisa ter um telefone de R$15 mil? Não. Não precisa. Não. Mas eu que trabalho com digital, eu vou ter o último telefone sempre que é lançado. Porque eu trabalho com digital. Eu uso meu celular muito mais do que uma câmera profissional. Perfeito. Entendeu? É isso. Eu uso ele todo dia. Agora, se eu falar dentro da igreja, por exemplo, pô, paguei R$15 mil, mano, você... é um herege. Você é um herege, meu Deus. A gente passando fome, mas aí é dentro do ambiente da igreja que tem uma visão totalmente míope com relação a isso, né? Então, é nisso que eu falei, por exemplo, de ter foco. Entendeu? Claro. É isso que eu falei. Porque não é questão de ter um culto para empresário, mas é a visão. Ok. A visão do povo. E, mano, lá no início a gente falou, eu aprendi, para Deus prosperar uma igreja, primeiro eles prosperam quem? O povo. O povo. Entendeu? Para Deus prosperar aquela instituição, né? E vai prosperar o povo que está ali. Você vê um pastor pregando miséria, você vai ter um povo... miserável. Então, é isso. Bem nisso. É o reflexo. É o reflexo. A Bíblia para falar sobre isso, então, né? Eu entendo isso, assim. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre dinheiro. Somos dois. Eu estava falando com um líder esses dias. E eu disse assim, mano,
Fala de dinheiro com os teus jovens. Fala de dinheiro. Porque eles estão buscando fora, eles estão buscando o ímpio, eles estão ouvindo o podcast do ímpio, porque Exato. você não está falando. Então fala. Esses assuntos eles têm que ser tratados. Isso é o poder que transforma. Porque Deus ele pode usar para transformar a vida de outras pessoas. Ontem no aeroporto eu sentei, cara, sei lá que religião o cara era, mas não era, né, não sei, mas era diferente. Ele acreditava numas paradas assim muito doidas. E crente é mais doido ainda, acredita nos negócios. mas eu falei para ele, eu disse assim, contei um pouco da minha história, ele disse assim, cara, mas isso aí é um milagre. Eu disse, cara, é um milagre de Deus na minha vida dele, sabe? Porque Deus ele nos coloca em alguns momentos, em lugares, cara, que é para Deus fazer a obra dele, fazer o que ele quer. É isso que eu acredito. Tinha que ter um investimento e um preparo maior de líderes e lideranças para preparar as pessoas, o jovem cristão para o mundo. Certo. E principalmente em relação ao dinheiro. Por quê? Porque para muita gente ainda parece que ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, porque dinheiro não se ganha, se faz, é pecado. Esse dinheiro se recebe, né? Entendeu? Mas qual é a diferença do pecado se você ganhar 1.600 e ganhar 5.000 por mês? Mas a questão é o coração, Entende? né? Porque o Pois dinheiro vai, como você Mas falou, o coração ele é energia, com 1.600 pode ser pode ser muito... corrompido tanto quanto o coração. Óbvio, concordo em gênero, número e grau contigo. Até porque uma das coisas que eu digo e entendo é o seguinte, cara, na Bíblia nem o diabo é tratado por Senhor, mas o dinheiro é tratado por Senhor. Né? E a Bíblia, Jesus diz, a gente não pode servir aos dois, porque vai agradar um e desagradar o outro. Tá, mas como que eu vivo sem dinheiro? Porque o dinheiro é necessário para se viver. É entender que tem que ser teu servo. Né? Tu pode tê-lo e usar ele com o propósito correto. Existe um propósito. Eu sempre comento, Daniel, que existem 3 teologias que tratam sobre dinheiro. Se a gente analisar historicamente e coisas que são tiradas da palavra fora do seu contexto. A primeira teologia que nós, aqui no Brasil, tivemos contato foi com uma teologia de pobreza. Por quê? Porque nós somos evangelizados por franciscanos, jesuítas, que fazem voto de pobreza. A Igreja Católica, na sua grande maioria, a plebe, os que congregavam e não tinham posses, até porque a questão de hierarquias e castas e tudo mais. Mas continuou sendo assim, né, mesmo com a Revolução Industrial. Né? E aí, ok, a gente tem um contato com isso, né, uma evangelização lá do início, e depois nós temos o advento da teologia da prosperidade, né, que é aquela teologia que o da pobreza, ter dinheiro é pecado, né, é ruim, e depois nós temos a teologia da prosperidade que coloca Deus na parede e que se nós não formos abençoados, porque Deus é o dono do ouro e da prata, se a gente não tiver, a gente está em pecado, a gente está totalmente fora do que a Bíblia fala. Aí nós temos os extremos. E aí, cara, eu venho entendendo, porque eu tive esse conflito não faz muito tempo, sou sincero em te falar, eu tive um conflito oriundo do mercado financeiro. Eu comecei a andar com muita gente multimilionária, né, e um que outro bilionário. Eu tive essa oportunidade porque o mercado financeiro me deu esse acesso. E era difícil encontrar cristão. Era muito difícil encontrar cristão. Né? E eu tive lá, eu estava ganhando um bom dinheiro já, fazia 1 ano e pouco, né? Oriundo do mercado financeiro, junto a uma parceria que eu tinha com o meu antigo mentor, que não era cristão. E aí, cara, eu tenho que fazer a vontade de Deus, tenho que fazer a obra, eu tenho que expandir o reino, e eu achava que isso seria cantando e pregando, porque eu estava com isso enraizado na minha mente. E até que eu entendi que não. Até que eu entendi que Deus podia usar todas essas habilidades que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos, né, que até fiquei muito boa parte fora da igreja, mas habilidades administrativas, de negócios, em prol do reino. E aí eu entendi que ter dinheiro não era pecado. Agora, eu também teria que entender qual é a teologia que eu deveria exercer. E aí eu vou para a Bíblia. Daí começa a conectar com um que outro cristão que começa a dizer, cara, a teologia da mordomia. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho, realmente Deus me proporcionou para ter. Então isso aqui deve servir a ele. E aí, cara, algo que realmente revolucionou minha ideia de mordomo. Em 2018, estou fazendo uma formação em coach e dentro da minha sala tem um cara que o nome dele é Eliezer Nascimento.
E eu sou Elisier Nascimento. A gente ficou se olhando assim, né? Que tinha a plaquinha na mesa, então ficou se olhando, quem é esse cara e tal. Aí o cara aí tivemos a apresentação, né? Que eu de praxe, se apresente, o Evandro se apresentou, eu fui, me apresentei, falei o que eu fazia. E depois ele foi. E o que o cara fazia? Ele, por 15 anos, foi o mordomo da família real da Arábia Saudita. E eu, pelo nome, a gente já teve uma afinidade, começamos a trocar informação. E de, cara, como é que é ser mordomo de uma família real? De, cara, meu status de vida, dizia, era de um multimilionário. Entendeu? Falo 8 idiomas, né? Eu tive a oportunidade falando inglês, mal porcamente, daí foi morar fora do Brasil e teve a oportunidade, e a família bancou todos os idiomas. Né? Eu era o cara que, quando a família real ia para os Alpes Suíços, eu ia 15 dias antes, treinava toda a comitiva para... Né? Eu sentava à mesa do rei. Cara, aí eu comecei a entender o que era mordomia que o Senhor fala. Né? Que não é só passar por mim tudo aquilo que eu posso, mas também eu poder usufruir. Porque o mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu cuidar bem de mim, se eu tiver um bom cuidado comigo, eu vou ter com o meu próximo também. Né? E dinheiro traz bons cuidados. Essa é uma realidade. E isso foi mudando, cara. Mas foi algo novo. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu consegui mudar e entender que ter dinheiro não era pecado. Muito pelo contrário. Deus usou a boca do meu ex-mentor. Meu mentor, não é meu ex, mas mentor, que era um amigo, eu trabalhava junto pro crescimento da empresa. Ele fez a seguinte pergunta, cara, tu faz mais bem ao próximo com dinheiro ou sem dinheiro? Mas a pergunta primeiro não foi essa. Ele perguntou, tu agrada mais a Deus tendo dinheiro ou não tendo dinheiro? E aí eu, de prática, não tendo dinheiro. Ele, tá, mas tu faz mais bem ao próximo com dinheiro ou sem dinheiro? Aí eu, não, mais bem ao próximo eu faço com dinheiro. Então, cara, a Bíblia não fala que tu tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque ele também não obedecia, mas conhecia. E aí, cara, me deixou quicando e aí depois foram confirmações que foram acontecendo e aí eu fui entendendo de fato o propósito do dinheiro. E aí entra uma outra questão que é o desafio da Cristão que Investe. Né? Quando a gente fala de educação financeira para o povo, no geral no Brasil a gente está falando de quase 3% da população hoje. É muito pouco. Porém, tem um analfabetismo financeiro aí muito grande. O cristão, não sei se tu concorda comigo, além de ser analfabeto no que trata na questão de finanças, é preconceituoso, mas também é ganancioso. Tu percebe isso? Uma certa ganância no povo cristão também quando se trata de dinheiro? Ou não? Cara, eu acho assim que todo mundo tem as suas ambições, né? Ser ambicioso então, não é ser ganancioso. Eu acho que esse é o X da questão, assim, né? E eu acho que tudo isso está ligado diretamente ao ser humano em si, né? Porque a gente, se a gente falar assim que isso acontece só com quem é cristão, na realidade não, entendeu? Eu acho que a gente acaba pecando em algumas coisas que a gente não percebe às vezes. Por exemplo, comer demais, entendeu? Que foi isso que me fez, cara. Poxa, eu perdi 30 quilos, mas tô acima do peso, entendeu? E tô treinando. Então, tipo, não combina, entendeu? Certo. Não combina. Pra mim não combina. E é uma coisa que eu tô consciente. Então, tô trabalhando na minha reeducação e cuidando. Mas o cara, assim, pô, eu sou crente, sou do fogo, sou servo, mas tem alguma coisa que o cara não cuida. Só que tu não olha. Porque é a mesma coisa, assim, quando eu tava com 162 quilos agora, mano, há 1 ano atrás, cara, tu olha no espelho e tu não percebe que tu tá com 162 quilos, entendeu? E é a mesma coisa. Você olha pra tua vida no espelho, você vai sempre achar um problema na vida do outro. Mas olhar pra dentro e encontrar aquele errinho, aquele pecadinho que tá escondido lá todo dia, né, desde o xingamento no trânsito até as coisas que o cara faz escondido, mano, no final das contas é isso. Sim. Entendeu? É isso. E a ganância, ela tem muito a ver com isso também. Porque é uma coisa que ninguém enxerga. Fato. Às vezes ela tá lá dentro. Entendeu? E ninguém enxerga. Então... Mas tu percebe a ganância nas decisões? Não dá, eu acredito que a gente consegue perceber a ganância nas decisões.
Um exemplo que eu falo quando eu falo de finanças, e aí eu entendo uma coisa, cara, dinheiro é resultado de um processo. Tá na Bíblia. Né? Digno é o trabalhador do seu ganho. Né? Salário é a tradução de agora, mas a Bíblia fala no original do seu ganho. E quando eu falo isso, eu percebo que as pessoas querem atalhar o resultado. Né? A gente vê, cara, e é uma coisa que eu combato muito, a gente vê crente, muitas vezes pastores, aplaudindo e adorando sistemas Ponzi, pirâmides financeiras. Falam, às vezes, abertamente dentro de um público, como se aquilo fosse uma bênção de Deus. A falta, aí a gente vai falar, né? A falta de conhecimento mesmo, a ignorância acaba levando isso, e aí tu falou... Assim, ó, o que a ganância, ela não está naquilo que eu acho que é ganância. Porque o poder que está na tua mão para decidir não é o mesmo que está na minha mão. Então, para ti, uma decisão minha, que pode ser uma decisão gananciosa, no meu coração pode não ser. Pode ser uma decisão importante para aquele momento do negócio. Então tem muito disso também, assim, né? Mas é uma percepção de negócios também que a gente, pro grande público... Que às vezes não tá olhando. Tá. Daí o cara vai dizer, pô, ele é ganancioso. Mas não, ele tá lidando com números que você não tá lidando. Entendeu? A mesma coisa, para uma pessoa às vezes dar uma entrada num carro de 15 mil reais é um grande valor. Às vezes para uma empresa, 15 mil... Eu conheço empresa hoje que 15 mil reais é com que eles gastam de pano para limpar as mãos. Entendeu? 15 mil reais por dia. Entendeu? Para comprar pano para limpar a mão. Perfeito. Entendeu? Então são realidades diferentes. Ah, meu Deus, 15 mil reais. Pois é. Você é a empresa que paga 15 mil reais, é a empresa que paga o teu salário, que paga a luz, que paga não sei o quê. Então aí você vê, poxa, a empresa... Pô, quanta gente eu conheço que é milionária e que não tem dinheiro no bolso? Que a empresa fatura milhões. Sim. Porque é uma estrutura que tem um modelo de negócio que não funciona. E a pessoa se torna refém daquilo. Exato. É o famoso empresariado, né? Tá preso ao negócio. Assim, cara, modelos de negócio. Assim, se a gente falar da ganância, eu acredito que existe muita ganância. Claro que existe, né? Mas depende também do ponto de vista que a pessoa está olhando. Legal. Tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte. Eu não faço julgamento da ação de uma pessoa em determinados pontos, é claro, na minha posição, e eu estou falando como empresário, não como, às vezes, um pastor que vai ali e precisa tomar uma decisão e ajudar aquela pessoa a mudar, mas eu não faço um julgamento como empresário de uma pessoa que chegou em um lugar que eu ainda não cheguei. Porque eu não tenho a visão que ela tem e o poder de decisão com o conhecimento que ela tem para tomar aquele tipo de decisão. Porque não passou por aquele processo. Não passei. Então, assim, é muito fácil a gente olhar de fora e dizer, pô, por que ele não fez aquilo? Mas agora, se você estivesse no lugar daquela pessoa, ia estar fazendo algo muito pior. Eu já tomei decisões equivocadas que quase custaram praticamente todo o meu negócio. Que eu errei. Entende? Então, eu acho que... Eu acredito nisso, assim, cara. Para a gente poder julgar a ação de alguém, a gente tem que ter, no mínimo, o conhecimento necessário para fazer isso. E não em cima do eu acho. Porque na vida real é muito diferente. A vida real. A vida de bastidores é muito diferente. Eu trabalho muito com digital. Né? Eu acredito que o digital mudou a minha vida. Faço parte do Plat com o Érico Rocha. Tive um amigo, o William, que me apresentou o Érico, eu não acreditava e depois, enfim, tem toda a minha história aí nos últimos 3 anos. E tem uma coisa, cara, por exemplo assim, eu faço uma live, eu faço um evento, eu faço não sei o quê, mas quem olha ali não sabe a estrutura e a energia que acontece antes para estar aqui. Para a gente estar aqui, é o famoso para você estar aqui. É o famoso quem vê close e não vê corre, né? Quem vê isso aqui acontecendo parece fácil. Mas isso aqui, o cara que pensou isso aqui, mano, ele teve uma visão que muita gente não teve. Você, para estar aqui, teve uma visão que ninguém teve. Para eu chegar, por exemplo, e fazer um evento online, é tipo fazer um congresso na igreja. Você fica meses preparando. Envolve um monte de gente. Aí chega lá, é um culto de 1h30, 2 horas.
Entendeu? Sim, sim. Então, assim, tudo na vida tem um antes. Tudo na vida tem um preparo antes. Tem alguém se preparando há 6 meses antes. Tudo que acontece na minha empresa eu desenhei ano passado. Tudo que acontece esse ano, eu já desenhei isso aqui. Já está no papel tudo o que está acontecendo. Cada evento, cada coisa. Está tudo no papel, está tudo planejado. Dificilmente eu vou fugir daquilo que está ali. E essas informações e esse acesso que tu tens vem muito justamente de ter convivido com pessoas que chegaram onde tu está chegando agora, né? E que te mostraram que, ó, se não tiver planejamento, meu querido. Total. Acho que isso é bem interessante. Total. Dani, a gente está se encaminhando para o final. Cara, que papo gostoso, muito bom mesmo, né? Espero que, se der tempo, a gente gravar mais um antes de tu viajar. Bora. Acho que vai ser interessante essa continuidade nesse assunto. E hoje, tu mesmo falou, né? Tu tá divulgando mais a questão da migração, né? Tu quer compartilhar? Aí, vamos aproveitar o momento e o canal. Cara, eu tenho lá no Instagram, lá, né? Daniel M. Brown. Brown, com N no final. Mas colocar Daniel Brown, acho que já Daniel Canadá, eu acho que já aparece lá no Instagram. Certo. Tem o YouTube também. E, enfim, cara, é isso aí. Quem quiser me achar, me acha. Legal, show, maravilha. Vou estar lá para ajudar. Ajudo muita gente também com empreendedorismo, muitos amigos que eu tenho. Né? Tenho ajudado muita gente com mentoria sobre negócios. Mas, cara, Cristão que Investe está aí para ajudar o público cristão. E não para, cara, porque é um trabalho que eu posso não ter tido a visão que tu teve, certo, mas essa visão ela é tua. Então continua. Sim, nisso eu tô bem consciente. Né? E, cara, eu digo pro pessoal assim, cara, não é pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro. Mas assim, o ano passado, quando começou a Cristão que Investe, o meu final de ano foi o ano que eu menos ganhei dinheiro nos últimos anos. Porque eu tive que dedicar tempo e energia para esse projeto. Mas foi o final de ano que eu terminei mais feliz, cara. Mais feliz. Mas foi o final do ano que eu terminei mais feliz, velho. Mais assim, mais realizado, assim. Porque fazia tempo que eu não fazia algo que eu me sentisse tão próximo do propósito que eu tenho, que eu sei que Deus tem pra minha vida. Né? Que já está estabelecido e que a gente vai alcançar. Então, daqui a pouco tu já tem a comunidade funcionando, sim, né? De pessoas que vão ser influenciadas. Network é uma coisa importante. Importantíssimo. Sabe que antes de eu virar a chave para aceitar comprar a empresa, eu fui até Sapiranga, na casa do pastor Geraldino. Perfeito. Porque ele, além de fazer meu casamento, ele é um dos mentores, uma pessoa que eu respeito bastante. Eu cheguei para ele e disse assim: pastor, recebi uma oportunidade para ser empresário, o senhor sabe que eu sou filho de pastor, tenho ministério, sou líder de jovens, o que eu faço? Isso aqui vai me tirar do plano de Deus ou não? O pastor Geraldino pegou uma folha de papel, desenhou 2 pontos e me disse assim: Daniel, hoje tu tá aqui. Tu é filho de pastor. Se tu não pisar na bola, vai chegar até o final, você pode ser um pastor também. Porque você tem ministério, tem chamada, você já é líder, muita gente conhece, né? Então, se você seguir fazendo o que precisa ser feito e tal, você tem um chamado de Deus. Você pode chegar e ser um pastor. E sonhar com isso, não tem problema. E aí veio a grande... que eu acredito que foi a voz de Deus que ele ouviu. Que ele disse assim: mas, às vezes. E aí ele pegou a caneta e desenhou assim: ó, Deus nos leva por outro caminho. Para chegar naquele mesmo ponto. Para te chegar lá mais preparado. Amém. Então, o pastor Geraldino, ele foi muito usado por Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. Benção. E é um cara que é um pastor que, mano, assim, ó, quando ele abre a boca, pra minha vida, é a boca de Deus falando. Amém, amém. Então, abraço, pastor Geraldino, aproveitando. Irmã Lenir, o Júlio. Irmã Lenir, eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, ver o pastor Geraldino falando a respeito de um evento que estava rolando na Matriz, que era o evento de evangelismo e missões, com o saudoso pastor Luiz Antônio, e eu estava sentado à mesa em que ele teceu uma frase muito interessante, se eu não me engano, do pastor José Maria Cantelli, que me impressionou muito, né? Ele falou com muita alegria e muita satisfação a respeito de um outro pastor que disse: cara, esse homem fica falando, parece que Jesus vai sair de dentro da boca dele e vai saltar na nossa frente tamanha. E ele disse assim: como eu preciso, né, ser assim,
Que Jesus saia de dentro de mim, como eu vejo, parece que vai sair da boca do pastor José Maria Cantelli. Mas, mano, muito obrigado eu que agradeço, pela tua participação aí. Foi muito edificante. Tenho certeza que vai edificar muita gente quando alcançar. E, gente, não te esquece, esse é o canal Cristão que Investe. A gente vai falar de diversos assuntos aqui relacionados a investimento, finanças, mas mais importante do que isso, eu vou trazer pessoas, homens e mulheres de Deus, que têm uma mentalidade transformada. E a mentalidade ela é transformada a partir de uma decisão. Decidir não viver mais o mesmo, mas viver um novo em Deus a partir de conhecimento e de experiência. Então, vem pastores, vão vir empresários, assim como o Daniel, que estava aqui com a gente hoje. Então, te prepara, porque está só começando esse propósito, esse canal e esta mudança que está para chegar na tua vida e na tua casa. Seja abençoado. Eliezer Nascimento aqui com você, Cristão que Investe. Vamos estar junto nessa caminhada. Um abraço.